nós vimos o ano sabático, né? E o ano jubileu. Que a gente entendeu também que por conta dos nossos queridos irmãos israelitas não cumprirem isso, a gente entende por que aconteceu de Deus deixar 70 anos na Babilônia. A gente vai ver, visualizar isso nos próximos meses, né? Quando a gente estudar os próximos livros. Pois bem, agora a gente está indo para o 26, que são algumas condicionais. E a gente precisa ler a palavra com entusiasmo, no sentido de ver até onde eu sou colaborador, até onde Deus faz sozinho e até onde eu sou colaboradora no que Deus faz por mim. Porque quando a gente lê a palavra assim, a gente vai parar de responsabilizar Deus por coisas que a gente deixou de fazer, ou por coisas que fizemos e estamos tendo colheita por nossa irresponsabilidade. Então vai parar de colocar culpa no acaso e até no diabo. Que a gente vai ver agora que a mão de Deus pesa. E Deus é Deus. Eu não acredito no Deus mudado, porque quando eu leio o Novo Testamento e o Velho Testamento, eu não consigo mudar a pessoa dele de um para o outro. Eu não consigo ver nenhuma diferença. Eu vejo as pessoas falando lá, eu escutei recentemente um comentarista falando bem assim: mas aqui está dizendo sobre obediência, a fé, né? Tipo assim, uma obediência vivida de forma intencional, muito forte. Era assim antigamente e agora é assim? Mais ou menos. Eu falei, mais ou menos? Como assim? Mais ou menos. Eu tenho então que obedecer por parte? Tudo é condicional. Bora ver? Vamos ler. Levítico 26. A recompensa, obediência versus desobediência. Recompensa da obediência: presença, proteção, prosperidade, paz. Vai falar um pouco? Recompensa da obediência: presença, proteção, prosperidade, paz. Do ponto 3. Não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados. E aqui está dizendo sobre os sábados porque a gente aprendeu na outra aula que não era apenas sobre um dia, mas sobre anos e festas de sábados. Ok? Inclusive sobre a questão do jubileu, que eram os anos contados para poder ter liberdade. Isso foi na semana passada, ok? E tem as festas dos sábados, tá? Que eu sempre ter estudado depois com mais paciência. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, você viu? Seguir os decretos, obedecer os mandamentos e colocar em prática. Eu lhes darei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores dos campos darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas seguirá até a da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e os guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, o que
os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as travas do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Justíssimo o que Deus está falando. Eu fiz tudo isso. Eu livrei vocês da escravidão. Eu só não quero que vocês voltem para lá. Eu só não quero que vocês vivam tudo aquilo que, com força, com braço forte, eu, o Senhor, fiz. Isso é para o bem de vocês. Resumindo, não deixarei de ser Deus se vocês voltarem para o Egito. Se vocês voltarem e fazerem aquilo que eles fazem. Eu não deixarei de ser quem eu sou. Quem vai prender vocês? Não é assim com a gente? Mesma coisa. Deus está dizendo, está alertando, está falando, e a gente está, será? Será o que? A gente sabe que é. Aí quando está ruim, vamos continuar. Recompensa da obediência. Olha que imagem linda. Lembra? Castigo pela desobediência. Olha a imagem. Castigo pela desobediência. Separação, disciplina, oposição de Deus. Não é o diabo, tá? Escutem o que vocês vão escutar agora, que é uma realidade. Não é o diabo que está fazendo nada com o povo, é Deus. Ele mesmo pega para ele a responsabilidade, tá bom? Medo e dor. Vamos lá. Do 14 ao 39. Eu vou ler porque só tem 2 hoje, então não pode ler tudo. Mas se vocês não me ouvirem e não me colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, você viu? Então assim os tratarei. Quem está tratando aqui é o diabo? Porque tudo a gente tem a mania de voltar com o pão do diabo, né? E quando a mão de Deus está pesando? Então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, que eles tirarão a visão e lhes desviarão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários dominarão, e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, Deus ainda está batendo no coração. Enquanto o povo está rebelde, Deus ainda está batendo no coração. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, se depois disso tudo, 18, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se a gente entender isso aqui, a gente vai entender todo o processo do povo, viu? Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir, tá? Deus falando com o povo, mandando o profeta dizer com o povo, dando direção para o povo. Deus não para, Deus não desiste. Aí o que ele faz? Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. 22. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, vê o tanto de gente, de coisa que ele está fazendo? Isso aí vai ver, isso aqui quando a gente lê, na frente, tanto de paciência que Deus teve. Quando a gente estudou o juízo, eu falo, meu Deus, que paciência é essa? Muita paciência, muito no ganho. São anos, gente. Deus aguentando. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se contra mim, a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês. Me oporei a vocês. E os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança.
Então, por furor, me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos. Isso aconteceu. A gente vai ler isso. Está escrito. Dá para aplicar no pai da gente? Tá? Misericórdia mesmo. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras. Despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruínas e arrasarei seus santuários e não terei prazer no aroma de suas ofertas. Tudo isso vai acontecer. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará. Tudo por causa de quê? Ó o que está dizendo. Então a terra 34 desfrutará os seus anos sabáticos. Ele queria que o povo vivesse em total dependência. 6 anos vocês trabalham, o 7º ano vai fazer o quê? Vai descansar e vai ter recurso ainda. Para quantos anos? 3. 2 semana passada. Não foi? Lembram que eu falei para vocês lerem em casa? A terra vai ter descanso. Então a terra desfrutará dos seus anos sabáticos enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra de seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitaram. Quando aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que eu sou de uma folha levada pelo vento, os porém em fuga. Correrão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Aí, você vai dar uma aula dessa aqui. Como é que não dá tremor? Eu não estou lendo uma passagem que eu escrevi. Eu estou lendo a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele diz, não esteja ansioso por coisa alguma, ele diz que ele mesmo provoca ansiedade quando está irado com o povo desobediente. Isso é muito sério. Mas a esperança. Porque por isso que eu falo que o Velho Testamento Novo é a mesma coisa. As primeiras palavras de Jesus são o quê? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Tudo basicamente se dá pelo arrependimento. Ainda que Deus tenha que fazer tudo isso, o que ele queria o coração do povo para ele. É isso que ele fala. Se eu falar e vocês não, se eu tiver e vocês ouvirem e não, vocês não, entendeu? Há uma condicional. Eu vou continuar lutando, mas isso vocês vão sofrer. A consequência é com vocês. Tanto que a gente vai ver lá na frente os remanescentes, alguns que passaram por dores por conta do problema do povo, da dificuldade do povo. Porque ele ensina também que quem, a gente vai ver logo depois, sobre a questão dos outros, de quem erra. A gente aqui, por exemplo, nós temos que sentir a dor um do outro. Se fulano está pecando, vamos esquecer, não, vamos orar para que fulano não morra sem Deus. A gente tem que orar, tem que clamar. Não deixa pra lá, fulano não quer mais saber de Deus. É sério, você não vai mais orar nem pensar mais, porque, sério mesmo, a gente não pode mais clamar para que Deus, Senhor, Senhor, também é. Quantas vezes, Senhor, eu te traio? Eu te traio quando eu minto, Pai. Eu te traio quando eu negocio alguma coisa que depois desagrada o Senhor e que eu sei que está desagradando. É tanta coisa que a gente sabe, né, gente? A gente aqui não é menino. Deus está vendo tudo, Deus sonda nosso coração.
proposto por ele. Ele está dizendo tudo que ele vai fazer se caso continuar. Mas eu quero restaurar. É só vocês escutarem. Arrependimento, confessar, se humilhar, aceitar o castigo pelo erro. Tem alguma coisa diferente do erro? Fala pra mim se é uma coisa diferente. Por quê? Deus não nos perdoar. Se Deus não livra uma irmã aqui, ou um irmão, trair a mulher. Teve um caso extraconjugal, vamos botar assim. E aí pegou uma mulher fora e engravidou a mulher fora. A mulher engravidou. Ele se arrependeu. Confessou. Se humilhou. Aceitar o castigo pelo erro é a consequência. O bebê vai ficar. Deus não vai matar o bebê por causa disso. Vai ter que conviver com a criança. Vai ter que conviver com ele. Vai ter que pedir graça com Deus para poder as coisas se ajustarem. Vai ter que estar se humilhando, confessando e se humilhando o tempo inteiro, pedindo graça de Deus, até que morra. Ainda vai ter que ser o pai verdadeiro para aquela criança. Entende? Bora ler? 40 a 46, agora é pouquinho. Mas, eita Jesus, bom, viu? Me ajuda a juntar aqui o olho, peraí. Mas, 40. Se confessarem os seus pecados e os pecados de seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, não está dizendo que é o pecado só seu, não. Olha, lembra? E confessa, a gente vai lembrar dos profetas quando começam a se humilhar diante de Deus, Neemias, Isaías, né? E todos você vai ler, eles começam pecando, nós pecamos, Daniel, nossos antepassados pecaram com o Senhor, nossos pais, você vai ver isso, né? Mas se confessar os seus pecados, os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o coração obstinado, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me livrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me livrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolado. Receberão um castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, porque para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos e as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre Ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Restauração. O que a gente aprende com nossos dias? Deus está avisando as condicionais dele. Ele não está incentivando ninguém a pecar. Ele não está incentivando ninguém a errar. Ele não está dando aval, inclusive, para isso. Ele está declarando que todo ato tem consequência. Gálatas 6 fala o quê? De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Se para a carne, morte. Se para o espírito, vida. Está vivendo uma ótima vida de obediência. Começa a viver segundo os outros, as outras nações. E a gente vive no mundo. Nós estamos como o pessoal que estava na Babilônia preso, onde eles fazem tudo e acham que está tudo certo. Enquanto isso, a gente tem que procriar, crescer, amar, porque a gente vai ver isso lá na frente também. Mas o nosso comportamento,
que eu entendo. Restauração. É o que eu entendo sobre esse estudo. Porque ele fala o tempo todo, eu sou o Senhor. Eu sou. Ele fala o tempo todo isso, declara o tempo todo. Vocês não estão, eu não fiz uma aliança por causa deles, eu fiz uma aliança por causa de mim com eles. Eu escolhi vocês. Eu fiz isso. Não foi assim com a gente? Vai dizer aqui que alguém já estava lá no espermatozoide pensando, você de Jesus, você de Jesus, você de Jesus, você de Jesus. Você foi escolhido por Jesus. E escolhido. Assim como o espermatozoide para entrar no óvulo tem que captar. Fantástico. Fantástico. Ele bota a marca dele em tudo. Porque Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus. Para isso ficar fácil, a gente estudar o próximo capítulo que eu falei para ele, conversando com ele, foi o mais desafiador de todos. Até agora foi o mais desafiador. Entender algumas coisas foi o mais desafiador. Passa aí para mim, por favor. Pronto. Resgate do que pertence ao Senhor. Tá. Dá o microfone para ela, por favor. Só comentar rapidinho sobre o cuidado de Deus, né? Quando ele disse que o povo ia sair da terra e a terra ia descansar. Você vê que Deus tem uma lei natural até para as coisas naturais. Né? Porque eu ouvi, não sei, né? A verdade, a pessoa dizendo que você planta 6 anos, você tem que dar um descanso à terra. Você não pode viver plantando, a terra precisa descansar. Então você vai cuidar de coisas naturais, como começa com os seus filhos. A terra não vai ser salva, Deus não vai levar um punhado de terra para o céu. A terra não tem vida, né, em si mesmo, não chora, não sente. Mas você vê o cuidado de Deus com as coisas naturais que Ele criou. Diz, olha, vocês vão sair, vou dar descanso à terra, vocês estão esfolando, acabando com aquilo que eu criei. Então, avalie com o seu povo, com a gente. Né? Temos muito mais valor diante de Deus. Né? Jesus veio para nos salvar, não veio para salvar as coisas, né? Mas as pessoas. Então você vai cuidar de Deus e dizer, quando vocês saírem, até com a terra eu me preocupo. Eu criei tudo perfeito para que vocês pudessem administrar e viver de forma excelente. Não é que vocês vão jeito, não é do jeito de vocês. Não, vocês saíram de uma cultura onde quanto mais trabalhar e ganhar é melhor. Veja se hoje mudou. Hoje a gente vive esse frenesi, vamos trabalhar. Dizer que está cansado e que não tem tempo para nada virou, como eu posso dizer, um estado, tipo um estado, né? Eu não tenho tempo para nada, eu vivo cansada. Eu estou o tempo todo fazendo alguma coisa. Onde foi que a gente aprendeu isso? A cultura do Egito não vai embora. Se a gente não se posicionar, a gente vai viver o tempo todo trabalhando e pensando nas contas que precisamos pagar. Deus espera isso, porque vocês vão ser descansados, vocês vão parar, vocês vão morrer e vocês não vão conseguir tudo isso que vocês estão querendo. Não foi dessa forma que eu aprendi. E você vê que a gente tem o mesmo comportamento. Não tem que trabalhar, eu tenho que fazer uma coisa para ganhar mais dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu... A gente está o tempo todo calculando, até quando está parado, a mente não para. Aí Deus está o tempo todo chamando para esse descanso. Aí o povo agora, não, vou adorar o sábado. Gente, não é questão da adoração do sábado, é o nosso cuidado. Tem que parar de descansar. Não é para viver trabalhando, loucos, como se não tivesse um Deus para a gente poder depender. Daí o convite realmente do Deus é não para de trabalhar. Então, hoje a gente olha numa rede social, você está sendo o tempo todo chamado para isso. Vamos trabalhar, organize seu dia, dormir, durma 4 horas de relógio, durma 5 horas de relógio, durma só o tempo que você vai descansar. Eu trabalho sábado, domingo, aí todo mundo arrumado, tudo muito bem organizado, uma casa muito bem organizada. Eu não estou falando da questão de condição de riqueza, não é isso. Mas você observa, isso tudo vai trabalhando na nossa mente. Isso começa a nos sustentar. Poxa, por que minha casa não está assim organizada? Por que eu não consigo trabalhar todos os dias? Por que eu sou uma cansada? E essa pessoa está o tempo todo rindo, cheia de dinheiro, com a vida toda organizada. Ainda tem enrolação do inimigo.
Isso é questão. Como é que a gente dá o tempo cansado sem ter que trabalhar? Claro que a gente cansa, é normal. Você cansa, você trabalha um dia, é normal, você chega em casa e está cansado. Tem dia que você está mais cansado do que outro dia, porque sua mente precisa trabalhar, seu físico precisa trabalhar. Mas nós não fomos convidados a trabalhar 24 horas. E viver como se não tivéssemos Deus sobre as nossas vidas. Então, o tempo todo cansado e sem tempo para nada. Assim mesmo, vocês ficavam agindo. Que tinha que estar o tempo todo. Só que a diferença é que agora ninguém está com chicote em cima da gente. A gente pode escolher ser livre, mas a gente tem um chicote. Eu não vou trabalhar, preciso me ajudar. Se tem um aqui que eu tenho livre, o que é que eu posso fazer? Descanse em Deus. O convite é esse, né? E Deus quer que a gente descanse até se relacionar com Ele. Porque quando a gente está cansado, a gente se relaciona com Deus, a gente quer tomar banho e comer muito. Só não quer se relacionar com Deus, não é fácil. Então, se a gente não descansa, como é que a gente vai desfrutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? A gente não desfruta. E o sábado é discutir. Porque você vai ver que quando Deus faz todas as coisas, e a gente está falando de Deus que fez todas as coisas com o poder da palavra, toda a terra é um organismo vivo. Se você olhar agora no microscópio, um pedaço, um pouquinho da areia ali, tem um organismo vivo. Todo o planeta Terra tem um organismo vivo. Todo o planeta Terra foi feito por Deus que é vivo e que não precisa se mostrar em todas as coisas, mas Ele está em todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Tudo proclama Ele. O sábado Deus fez o quê? E viu Deus que tudo era muito bom e descansou, desfrutou. Não é assim que tinha que ser no sábado? Desfrutar na semana, desfrutar no trabalho, fazer uma boa comida, bater papo, conversar. Não é isso que Ele propõe também na palavra sobre a família, sobre estar todo mundo junto? Porque foi isso que a gente estudou semana passada. Ele queria que de fato tivesse a festa, por exemplo, das tendas, ou todos se juntaram, ia para dentro da tenda para poder bater papo, poder conversar e ensinar os filhos a sua situação junto ao povo, para não acabar nunca essa história, para todo mundo saber o que aconteceu com o povo. Isso não é família, isso não é desfrutar, isso não é união, isso não é amor. Dançar, fazer festa. O que é isso? Amor. É desfrute de vida. E a gente está caindo numa cilada. Na verdade, a gente cai na cilada. Na verdade, a gente tem sido dilubriado, né? A cair na cilada. E no nome de Jesus, a gente vai começar a despertar nisso. Eu louvo a Deus, porque na época que eu trabalhava de segunda a sábado, eu tinha o maior sonho de trabalhar de sábado, mas eu falava, é impossível, porque o sábado era o que mais rendia. O sábado era o que tinha uma rentabilidade maior. Aí eu falei, cheguei com o Eric, a gente precisa parar de trabalhar dia de sábado. Eu quero trabalhar no encontro, eu quero ter tempo para poder fazer minhas coisas do encontro, eu quero trabalhar e dedicar para o encontro. Aí quando a gente tiver nossa casa própria, a gente para de trabalhar dia de sábado. Aí a gente pegou para trabalhar dia de sábado. Acreditem, nunca passei nenhuma dificuldade, pelo contrário. As coisas só fizeram melhorar. Só fizeram melhorar. Então, assim, eu acredito absolutamente naquilo que Ele diz. Ele sempre está falando que é para você descansar, que é para você priorizar Ele, porque é isso que eu entendo. Eu entendo que Deus quer que a gente priorize Ele, que é o que está falando aqui. Está dizendo que é para priorizar Ele. Você priorizou? Ou eu não tenho dúvida? Gente, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu vivo isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando eu não priorizei o Senhor, quando eu coloquei meu braço, quando eu coloquei minha força, foi quando eu me dei mal. Exatamente o que eu deixei aqui. Quando eu fiz minha parte com o braço forte, com a minha força, eu via despencando, caindo, me machucando. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que eu venho aqui pro outro, porque senão não vai dar tempo de dar outro, eu preciso dar outro para a gente finalizar hoje. O que acontece? Quando a gente olha para Jó é um homem íntegro, Jó é um homem que faz tudo certo, Jó é um homem que tem testemunho do próprio Deus. Aqui nós estamos vendo o condicional do Senhor para etapas e etapas. Prestem atenção no que foi dito. Ele fala uma, se ouvirem, ele fala duas, se ouvirem, ele fala três, se ouvirem, ele fala quatro, ele vai falando das etapas, os castigos que ele ia dar. Perceberam? Ele foi dando condições, até chegar ao ponto, vão comer os próprios filhos, vão tatando, entendeu? Então ele vai dando. Jó é uma situação específica da gente entender que muitas vezes vão passar por prova assim, Deus permitindo que o diabo faça. Mas
Deus estará conosco, nos já deu a vitória. A gente tem que confiar que Deus é sobre todas e tudo. Por quê? Porque fica fácil a gente entender quem Deus é. A gente vive a plenitude dos tempos, a gente sabe tudo que está na Bíblia. Se povo não. A primeira vez que eu li Jó, que ele fala lá que queria que tivesse escrito, eu falei, meu Deus, o Senhor deu honra para esse homem, que ele fala que queria que tivesse escrito a situação dele. E Deus honrou ele, que está escrito até o dia de hoje. A gente está lendo Jó e até as futuras gerações vão ler Jó, que a Bíblia nunca vai passar. Resgate que pertence ao Senhor. Voto diante de Deus. Pessoas, animais, casas, terras. Cuidados com votos. Consagração é algo sério. Sacerdotes são responsáveis pela avaliação. O que é dedicado a Deus passa a ter novo valor. Vamos ler? 27. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, façam conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor específico, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor, torna-se santo. Ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal bom, tanto o outro, tanto o substituto quanto o substituído, se tornarão santos. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se o homem consagrar a sua casa, até o 33. Se o homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Eu não vou ler tudo não, porque eu queria muito que a gente destacasse isso. Vamos lá. Lembra de Ana? Ana dedicou quem ao Senhor? O filho. Falou que quando desmamasse, ia levar para onde? Ana poderia resgatar? Poderia. Poderia. Fez um voto ao Senhor, declarou ao Senhor que queria, mas aqui tem legalidade para resgatar. Louvado seja Deus que Ana não fez isso. Porque Samuel foi o grande Samuel antes, né, de acontecer o que aconteceu, que Davi, antes de Davi ser Saul e assim sucessivamente. Mas ela não entregou, mas ela poderia fazer o resgate. Por que criança, mulheres, idosos têm valores diferentes? Por que nós estamos falando do templo? Servir ao templo. Uma criança vai dar seu trabalho, não é? O que a criança vai fazer lá dentro? Está aprendendo. Então, o que você está aprendendo dá mais trabalho que ajuda. Quando você vai ver adulto, senhora de 60 anos de idade, no templo, vai ajudar do jeito que uma novinha ajuda? Quero resgatar. Então, eu vou lá e pago X ciclos.
É uma aliança. Se, quando, eu dou até o direito de resgatar. Mas vai ter valor. Porque comigo tudo tem valor. E é lindo. Você viu aí, animal impuro. Eu falei, Jesus, animal impuro. Porque eu nunca estudei esse do jeito que eu estudei hoje, tá, gente? Eu estudei muito hoje. Eu falei, animal impuro para que serve? Ah, o jumento, né? O jumentinho é impuro para se alimentar, mas o jumentinho é muito bom para fazer o quê? Serviço. Ajudar. E assim sucessivamente. Você foi lá e entregou o jumento. O sacerdote, você entregou o jumento. Era seu. Valeu o seu dinheiro, ok? Chega diante agora do Senhor. Eu vim resgatar meu jumento. Você vai pagar o valor dele mais 20%. Mais. Ou seja, Deus botou valor em cima daquilo que você deu. Porque para ele, o que você faz diante do Senhor, as promessas repetidas do Senhor têm valor. É importante. Isso aqui são princípios, gente. Sérios. Seríssimos. Cuidado com os votos. Uma vez que fez, cumpre. Eita geração que a gente está, nem que a gente fala assim, fazer as coisas para Deus e não faz. Tá certo isso? Quando o Senhor fala assim, não apagueis o Espírito que é em vós, o que é que o Senhor vai dizer? Estou falando contigo, estou dizendo o que tu tem que fazer. Tu já falou. Quantas vezes ele lembra que a gente falou uma coisa que a gente não fez? Recentemente eu lembrei de um pecado que eu estava cometendo. Que eu não sabia, eu estava pecando. De fato, eu não sabia. Mas estava pecando. Coisa simples. Que você olha, não tem nada. Você não abriu a boca para dizer que quer fazer? Está lá com ele. Está lá com ele, esperando a ação. Ele não te botou faca no pescoço. Não te obrigou a nada. Não te falou o que para você fazer. Tu disse. E agora quebra a aliança e vai. É isso que o povo faz no Egito, tá? É isso que o povo faz nas alianças. Eles quebram a aliança na cara dura. A gente vai ver do mesmo jeito. Por isso que eu falo, o velho e o novo, depois que eu estudei Levítico, vai que não tem diferença nenhuma mesmo. Nenhuma. Deus é imutável. Imutável. Você vai ver as cartas de Paulo, você vai ver Apocalipse, você vai ver os evangelhos, você vai ver Hebreus. Deus é o mesmo. Não mudou nada. Mudou os tempos. Eles são muitos. Mas o Espírito de Deus, assim como falava para os profetas, tem um monte de homem de Deus no leite da lanterna. Que a gente olha, sabe que é Deus que está falando, mas ó, está com o pé, para não ter responsabilidade. Sendo que Deus não está vendo que tem responsabilidade. A soberania de Deus. Não há possibilidade de mudar princípios determinados por Deus. Não há possibilidade. Deus não vai mudar um milímetro do que Ele é, porque a gente acha ou deixou de achar. Não vai. Ou a gente se adapta a quem Ele é, ou quem sofre somos nós. Não tem para onde correr. É melhor tu estar sendo apertado, se adequando no caminho estreito, do que estar lá no caminho, rodando para lá e para cá, e ser um caminho de perdição. É ou não é bom? Vamos ler. Eu vou continuar lendo. Se o homem consagrar ao Senhor parte de suas terras, no 16, depois eu vou pular, das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Vamos para frente. Vamos aqui, ó. Princípios 26. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de animal, pois já pertence ao Senhor. Tá vendo? Agora eu vou consagrar minha primeira cria. Oxi, mas já tem dono há tanto tempo, por que você vai consagrar? Porque já é dele. Não pode, não. Ele está deixando claro, por quê? A gente facilmente quer dar uma ondulada.
Então quem mais tinha que saber era o quê? Os sacerdotes. Tinha que ter convicção disso e averiguar. É a primeira, porque se é a primeira nem aceita, nem vai aceitar. Todavia, nada que o homem possua consagra ao Senhor. Olha cá, isso aqui agora, tá? Todavia, nada que o homem possua consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terra de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Aí eu fui perceber, eu falei, Deus, está estranho isso. Uma hora o Senhor disse que está consagrado, outra hora o Senhor disse que não está consagrado. Como é isso aí? Essa consagração. Como é que faz isso? Aí eu fui pesquisar. Eu de fato não gosto de pesquisar. Essa consagração, existe um nome específico aqui, que é algo que... eu lembrei, isso aqui é algo específico. O que acontece? Ele vai continuar o assunto sobre consagração de homens e mulheres que ele determinou a morte. Animais que ele determinou a morte. Exemplo, Josué, quando vai para... que eles invadem, mas tem que matar todo mundo. Jericó. É para... ali estava consagrada a destruição. Deus tinha consagrado a destruição. Entendeu? Essa consagração aqui, eles não podiam de forma nenhuma. Lembra o que Saul faz? Saul traz o rei e diz que trouxe para o quê? Para consagrar o Senhor, para poder... Os animais também. Os animais também. E Deus disse que era para fazer o quê? Era consagrado para matar tudo. Então aqui é esse ponto. Não podia, é totalmente diferente, entendeu? A consagração aqui é apontando para isso. Olha o que ele fala, ele fala assim: todavia nada que um homem possua e consagra ao Senhor, seja homem, seja mulher, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santuário. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. E aí a gente vai continuar. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem a quem? Ao Senhor. Dízimo é primícia. Não tem princípio. Não tem o que mudar. Você não pode consagrar os 10%. Deve ser. Entendeu? Ah, eu estou consagrando aqui, Deus, os 10%. Oxe, não, já é. O dízimo já é dele já. Então você não está consagrando algo que já. Não, já está consagrado. Você quer dar mais 10, aí você vai lá, o Senhor que toma mais 10. Mas os 10% já é 10%. Já é consagrado porque ele já consagrou para si. Foi ele que predeterminou isso. Por que, gente, que é importante a gente dizimar? Porque a gente para de ser dependente da nossa força. Porque a gente para de ser mesquinho. Porque a gente passa a depender de Deus. Os 10% não vai te fazer efeito nenhum, sabe? Porque você não está dependendo dos 10%, está dependendo dos 90% que já veio há muito tempo. Porque o 10% já é dele há muito tempo. Ó. Antes de chegar no tua mão já é dele. Porque já te deu os 90%. Entendeu? A oferta que vem do 90% não pode vir dos 10%. Não tem como. Porque já é dele. É uma vida de Deus aqui. Levítico para mim nada mais é que Deus quer ser o centro de tudo. De tudo. O centro total de tudo. Deus quer ser. Ele quer um relacionamento que a pessoa confie tanto nele, tanto, que tenha certeza que ele que dá chuva, que ele que faz derramar, que ele que dá saúde, ele que a pessoa confie de verdade. Eu confio. Sim. Você confia? Confia, eu confio. Me dá seu 100% aí. Dou não. Se você não está dando 10, vai dar 100 como? Começa a falar para Deus, ó, eu tenho essa responsabilidade. Tá aqui, mas eu estou vendo fulano passando por essa. Eu escutei isso na memória semana passada. Um vendedor que veio de fora. Ele me contando sobre essa situação aí, de dinheiro. A pessoa estava passando por dificuldade. Ele me contando assim, estava passando por dificuldade financeira. A pessoa. E compartilhou com ele. E ele tinha o dinheiro certinho para ajudar a pessoa. Aí o coração
triste, né? Meu coração dói. Uma coisa assim estranha. Ele não deu logo, mas depois ele toma. Ainda assim deu, graças a Deus. Ele falou que deu e saiu de lá, meu Deus, e agora? Eu tenho conta para tal, eu tenho tal coisa para pagar, eu tenho tal coisa para pagar, tenho umas coisas para fazer acontecer. Aí ele saiu. Quando chegou na casa da filha dele, a filha dele pegou e falou: papai, ó, tá aqui, ó, que eu tinha separado. O valor exato. Exato, querido. Exato. Ele falava para mim, chorando para mim, chorando. Eu falei: o que você veio fazer? De cachorro ele tá para mim para cá, veio me contar isso. Foi quando eu tava vergonha na minha cara e parece que não pegando as coisas. Mas o cachorro tá para mim dizer isso, para tomar jeito na minha vida e parar de me pegar com 90%, quando 100% tudo é dele, tudo é para a glória dele, porque tudo é dele de verdade. Quer com mais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Quando a gente vê que os primogênitos são do Senhor, que até os animais impuros, quando é declarado entregue para eles, animais impuros, ele faz questão de valorizar. Custa quanto? 100? É 100 mais 20%, né? Porque vem para mim, e tudo que vem para mim tem que ter valor. É isso que eu vejo, é isso que eu vejo, entendeu? Tudo que vem para cá não volta de graça, não. Porque tudo tem valor. Alguém consagrou a mim com amor? Você consagrou? Então, agora você tem que entender que não é assim que funciona. É eu que determino como é. Eu que determino como é. Eu valorizo o que você me deu. Ainda que foi por um pouco de tempo, mas tem valor a mais para mim. Chegou com 10 reais, vai sair com 25. E paga. Se quiser também, se não quiser também, não tem problema. Continua aqui consagrado até os últimos dias. Entendeu? Dízimo e primícias, que a gente não leu. 30. Todos os dízimos da terra, sejam de cereais, sejam dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se o homem desejar resgatar parte de seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo de seus rebanhos, um de cada 10 animais, o dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. De cada 10 é do Senhor. A gente não é justo, não. Quem foi que tirou a gente do Egito? Tu já passou por alguma dificuldade que Deus não tenha te ajudado? Teve algum momento que você desesperou, que Deus falou assim: não, agora você não vai ter, não. Teve, fala a verdade. Que Deus não tenha sustentado, que Deus não tenha feito. Não é justo ele falar isso, não. É tão certo, gente. Justo é Deus, a gente só graça. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Fez troca que não está certo, vai ficar em tudo. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, onde? No Monte Sinai, para os israelitas. E aqui finaliza. Precisamos levar Deus a sério. Precisamos levar Deus a sério. A gente vai ter alguns estudos mais intensos. A gente vai entender isso aqui em Números, Deuteronômio e algumas outras histórias do povo. Você consegue fechar. Quando a gente passar por situações parecidas com isso aqui, eu vou fazer questão de listar. Quem for dar aula. É a prática. É na prática. Isso aqui é Deus determinando. Aí a gente vai ver agora o comportamento do povo. E a gente vai ver aqui, né? Aconteceram outras coisinhas. Então, quando a gente vai ler agora Números, graças a Deus, Deuteronômio acho que tem mais, né? Deuteronômio tem mais, depois, logo depois. Mas Números também é super interessante. Vamos começar a ler em casa, botar o fonezinho no ouvido. Não é cansativo, vocês vão entender que os números que estão ali, as coisas que estão ali, são preciosíssimas no Senhor para nos mostrar. Eu espero em Deus que o Senhor tenha falado muito ao coração de cada um, porque eu, sinceramente, fui muito abençoada por esse estudo. Estou muito feliz e eu falei para ele que eu quero muito mais. Eu vou ficar mais tempo agora estudando Levítico. Eu quero me aprofundar mais, entendeu? Eu quero mesmo. Eu não vou parar agora. Ele vai estar dando números, eu vou ficar ainda. Vou voltar a Levítico todo de novo para estudar todo de novo, para aprender mais coisa, porque é muito precioso, é muito rico. E além de tudo, é um livro que não é valorizado. Não é falado, não é
assim, ah, não, mas o Levítico é só isso aqui, as coisas que Deus mandou fazer, e o outro é só informações. Mas são coisas muito mais profundas, né? Porque se Deus está falando aqui no livro, o que ele quer e como ele conta, já é por trás, já está mostrando coisas que ele valoriza. Coisas que ele valoriza, é sobre isso. Eu entendi de Levítico que a maior valorização que Deus tem é no homem, na ação do homem. Ele dá valor às coisas da gente. A intenção da gente se aproximar. Ele abre caminho, inclusive. Ele determina como ele quer para poder as pessoas sacrificarem, para entender que o pecado é algo dolorido mesmo, que o pecado derrama sangue mesmo. Porque é isso que acontece com o pecado. O pecado há valor, consequências específicas que o pecado traz. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê lá o processo dele falando sobre os holocaustos, sobre todo o processo de relacionamento, sobre a questão toda que ele tem com os sacerdotes, os levitas especificamente, né? Que a gente vê levitas, mas o que mais fala é sobre os sacerdotes, a responsabilidade dos líderes. A gente vai ver muito isso aqui. Muito mais do que os levitas. Ainda que seja de Levi, mas a questão assim, sobre a questão da responsabilidade, sabe? Então, assim, estudar Levítico para mim nada mais é hoje do que entender que eu preciso levar Deus a sério. E quando eu começo algo com Deus, eu preciso terminar. E quando ele determinar algo para a minha vida, e quando não acontecer, eu preciso continuar perseverando. Quando ele fala para mim que ele fez um juramento com Abraão, ele começa a falar de trás para frente, Isaac, Jacó e Abraão, Isaac e Jacó. Ele começa a determinar que foi ele que fez, foi ele que buscou. Ele me lembra que foi assim comigo, sabe? Então, assim, não tem nenhuma diferença para mim. Para mim, se colocar nos dias de hoje, nos dias anteriores, é a mesma coisa, não mudou nada, absolutamente nada. A única coisa é o tempo. Eu não preciso mais sacrificar. Mas porque eu não preciso mais sacrificar, eu tenho que entender que o Cordeiro sacrificou por mim. E que não vale muito mais eu ter mais temor no sangue do Filho do que o próprio Cordeiro que morreu. O temor para mim é muito maior. O valor. Você não esquece então o valor da crucificação. Nós, no geral, a gente lembra muito a crucificação por um período. Páscoa. A gente foca nesse período assim. A gente não leva para a vida real todos os dias lembrança da crucificação de Jesus, que ele morreu por nós, que ele foi moído para as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, tudo que ele sofreu nas nossas vidas e deixou tudo escrito, né, sobre obediência, sobre respeito, né, com a palavra dele, sobre a busca, sobre a consagração, sobre os votos. Tudo é uma consequência de faz repetida. Deus no Antigo Testamento vem repetindo. São tantas repetições das palavras para a gente inculcar que realmente é isso que ele quer para a gente, né? E então, o que acontece? Enquanto estava falando, eu estava pensando, será que a gente não está vendo o Israel antigo que se acostumou no sacrifício? Se acostumou no sacrifício, está fazendo o ritual toda vez, vindo para cá, quarta e domingo, fica um tempo aqui, baixa um papinho aqui, se manda. Será que a gente não está se acostumando com o sacrifício? Porque foi isso que aconteceu com Israel. Foi que ela falou sobre os postos para deixar no meio do tempo, como se fosse mas me organizar melhor que os postos. Parar se Deus para falar Precisamos pensar, o Espírito Santo está falando, entendeu? Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, o amor dele sobre a igreja. Jesus pagou o preço. Eu espero que quem leu agora, quem continuou estudando, que estudou, leia Hebreus. Que Hebreus é depois de Jesus. Então você vai conseguir entender facilmente Hebreus. Hebreus é rápido. Se você colocar no dia de sábado de manhã, você vai gastar no máximo 2 horas para ouvir tudo. 2 horas de relógio. Botou no fone, vai fazer uma faxina na casa. Quem está ouvindo Hebreus? Entendeu? A Fê veio ouvir o viado? Palavra. Então, se não tem condição de ler, mas já leu, já ouviu, ouve e depois vai ler. Lê Hebreus. Se pegar para ler todo no final de semana, come tudo. Que é rápido.
definitivamente entender sobre o sacrifício, não fazer mais aquilo. Amém? Ô Pai, tenha misericórdia de nós. Deus, quando a gente lê Sua palavra, a gente vê que a gente precisa mudar tanto, melhorar tanto, Jesus. Ai de nós, Senhor, ai de nós. Ai de nós se não é Sua misericórdia, ai de nós se não é Seu amor, ai de nós se não é Seu perdão. Oh, Senhor, precisamos nos humilhar diante do Senhor, Pai. Precisamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor a certeza dos nossos pecados, ó Pai. Dos nossos erros, do nosso desprezo ao Senhor por coisas sagradas, por coisas que o Senhor já declarou que é para a gente fazer e a gente está negociando fazer. Deus Santo e Poderoso, bendito és Tu, Senhor. Bendito és Tu, Jesus, que não desistiu de nós, que pergunta por 3 vezes, Senhor, 3 vezes se é possível tirar o cálice, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia. Oh, Senhor, queime em nós, Senhor, a certeza da razão do Seu amor naquela cruz, Senhor. Para que a gente pare de pecar, Senhor, contra o Senhor, Pai. Para que a gente pare, Senhor, de negociar o inegociável. Para que a gente pare de quebrar princípios, ó Deus. Limpa-nos, Senhor, e seremos limpos, ó Pai. Purifica-nos, seremos purificados, ó Deus, puros. Ajuda-nos, Senhor. Que não sejam palavras, ó Deus, que sejam ações. Que sejam ações. Que todos possam ver e crer que há um Deus grande e poderoso que tem nos ajudado a mudar e a converter, porque o Senhor faz isso. É Teu Espírito que nos ajuda. Obrigada por essa noite, obrigada por esse estudo tão precioso, Pai. Pai, que em nome de Jesus,